cintilantes! Ai, hoje eu tô me sentindo tão radiante. E vocês, como é que estão? Olha, essa semana eu e a Luá fomos conhecer vários lugares mágicos aí da Terra, vocês acreditam? Vocês lembram dela? A minha amiga. Então, a gente foi conhecer lugares para brincar. E aí, a gente foi no pula-pula, na piscina de bolinha, num escorregador gigante, tipo um caracol. Tinha outros formatos também. E eles eram todos muito coloridos. E aí a gente brincou, mas menos de 20 minutos a gente já estava entediada. Era sempre a mesma coisa, a mesma brincadeira. E aí a gente foi em vários outros lugares e o brinquedo era repetido. Então a gente pulava, subia e descia, pulava, subia e descia. Outra coisa, tinha muito barulho e umas músicas que não tinham uma mensagem legal pra gente. E aí eu fiquei pensando que aqui no Reino Cintilante a gente tem outras formas de se divertir. E eu prometi pra Luá que eu vou levar para ela umas brincadeiras aqui do Reino Cintilante. Vou contar para vocês algumas brincadeiras que a gente faz aqui. A gente brinca de pega-pega, a gente faz corrida das frutas, a gente anda de pernas de pau, faz truques de mágica, cria personagens, cria aventuras, muita coisa, né? E aí eu lembrei de uma brincadeira especial que eu gosto muito de fazer. Se chama bolha de sabão gigante. Vocês conhecem? Aqui a gente usa ingredientes mágicos. A gente usa néctar de arco-íris, água borbulhante da cachoeira e o mel das nossas amigas abelhas. E aí, com um passinho de mágica, o nosso líquido mágico fica pronto e a gente consegue brincar pelo reino todo. Até as borboletas se divertem com eles. Eu vou pedir ajuda da minha amiga Luá para a gente encontrar ingredientes aí na terra que a gente consiga fazer esse líquido especial também. E se eu achar, eu conto para vocês. Agora, vamos ver como é que ficou a nossa receita mágica? Eu vou ali buscar para a gente brincar um pouquinho e já volto. Beijinhos cintilantes! Tchau! Parquinho, pula-pula e pipoca. A diversão de uma criança não pode se resumir a isso. Lembrando das palavras de Montessori, o trabalho da criança é brincar. Logo, precisamos oportunizar uma diversão que desenvolva, seja rica culturalmente. Mais do que gastar a energia das crianças, é preciso alimentar a imaginação, é preciso inspirar. Os espaços de brincar em shoppings, em lojas, em vários lugares, eles são legais, mas eles não são os ideais. O lúdico não é isso, é preciso mais. Criar oportunidades de diversões que proporcionem experiências afetivas, memórias enriquecedoras, fortaleçam o sentimento de pertencer ao lugar onde vivem. E isso é imprescindível para que a cultura viva e cresça. E se brincar é coisa séria, vamos falar sobre isso. A nossa conversa hoje é com o produtor cultural Vitor Passarinho e com a empresária Giovana Brunoro, que junto com o Guilherme abriram as portas da Vila Pindô, aqui onde a gente está gravando todos os nossos episódios do Desenvolver. Obrigada, muito obrigada. Sejam muito bem-vindos, obrigada por aceitar o convite. E Vitor, como eu falei, brincar é coisa séria. Seríssimo. Por quê? Por quê? Que forma que a gente tem que levar isso de fato? Não só porque é a sua profissão e quando a gente fala, eu recentemente estava conversando com a Rebeca, quando a gente vai organizar uma festa, que seja dentro de casa, né? Que seja no condomínio, que junte os coleguinhas e tudo mais, vamos contratar alguém para brincar. Porque isso é realmente uma grande função, uma tarefa importante. Exato. Primeiro, gratidão aí pelo convite, um prazer estar aqui com vocês. E assim, você me anunciou, né? Eu sou produtor cultural, mas antes de tudo eu me considero palhaço. E eu conheci a palhaçaria em 2015, com o pessoal do Solar da Mímica, e me fez perceber que o brincar, o ser criança, a gente não perde isso, né? Para onde vai essa criança depois que você adultece? Né? E eu trabalho muito até com o público adulto, né? Você trouxe um recorte das crianças, mas eu me motivo muito também de oferecer oportunidade e ações para o adulto, porque tem um palhaço que ele diz, o Márcio Libar, ele fala que o adulto é uma criança adulterada. Então que a gente se adultera para viver esse comportamento adulto, onde o adulto não brinca, o adulto mal sorri,
Será que a gente já sorriu hoje? Então, assim, essas coisas me instigam e eu vejo o quanto que é importante estar na natureza. Os animais brincam, as crianças brincam, os adultos precisam de brincar. Agora, como que é esse brincar? É o processo. E você mensura a importância cultural disso, de oferecer brincadeira de qualidade? Exatamente. Como eu estava dizendo, né, tipo, o que é essa brincadeira de qualidade, né? Eu acho assim, nós somos pessoas, cada um é diferente e tem uma similaridade, né? Então, assim, eu penso que se divertir é algo que todo mundo busca na vida, ser feliz, ter alegria. Agora, da onde vem essa alegria, essa brincadeira? Por exemplo, eu vejo as crianças, muitas gastando um tempo se divertindo no celular, e os adultos também, né? O quanto que a gente não fica ali rolando feed, tendo enorme prazer e diversão. Mas isso é brincar? O que é esse brincar? Eu acho muito importante e fundamental. Agora, como acessar esse brincar com cada ser? Porque cada um tem, até na faixa etária, né? Tem crianças que acham brincadeiras determinadas meio chatas ou bobas e outras já se divertem. Então, assim, é a minha pesquisa, na real. Tipo assim, como conseguir proporcionar um ambiente de brincadeira, de alegria para todo o público. E eu acho essencial. E aí, voltando nisso, porque assim, a gente fala muito sobre brincadeiras e a gente até falou um pouquinho sobre alguns espaços de brincar e o que tem sido massificado, né? A questão é essa, né? Tem sido massificado um tipo específico de brincadeira, que é a brincadeira de gastar a energia. E a gente ouve muito o adulto sempre falando: eu vou levar essa criança porque ela tem que gastar essa energia. Então, assim, e a cultura, ela está muito ligada, o lúdico, né? A forma como a criança ela enxerga o mundo, ela desenvolve habilidades criativas e outras habilidades motoras e outras questões. E como que a gente pode colocar essa cultura dentro da brincadeira? Como que a gente atrela a brincadeira, que é essencial, é o trabalho da criança, a cultura, até para ela criar uma memória, para ela preservar essa cultura, para ela ter experiências realmente... E desenvolver, de fato. Exato, desenvolver de fato. Como que a gente atrela a brincadeira e a cultura? Como você tem feito isso aqui no nosso lugar, né? Como que você tem feito isso no seu trabalho? Sim, ótima pergunta. Assim, que na verdade eu fico com essa interrogação na cabeça do que é o brincar. Porque assim, como você trouxe, às vezes a gente associa muito brincar à atividade, correria e uhul e tal. E eu acho que tem outras formas da criança brincar. Eu colocaria, talvez, trocando brincar por uma diversão, um entretenimento, uma alegria que ela vai sentir, uma sensação que ela vai viver naquele momento. Legal. Então, eu posso oportunizar uma apresentação de teatro, eu posso oportunizar isso até para os adultos, novamente fazendo gancho. Qual que é o entretenimento do adulto? Qual que é a brincadeira do adulto? Algum tempo atrás, talvez era ficar em casa assistindo o Domingão. Agora acho que mudou, talvez a Netflix. Cinema, teatro. Quantas vezes talvez tem pessoas que moram no Espírito Santo e nunca foram no teatro. Carlos Gomes agora está fechado, mas você tem o Teatro Glória, tem o Teatro da UFES, e o Carlos Gomes vai voltar, se Deus quiser. Então, assim, tem a Pedra da Cebola, que tem espaços também de entretenimento, tem festivais voltados para criança, e eu, como artista, procuro assim, me colocar de uma forma de escutar o público, de perceber o que eu quero levar também para esse público e ter essa via de mão dupla, de oportunizar através da palhaçaria, através da música, através do teatro, momentos onde as pessoas vão poder ser quem elas são. E eu acho que quando a gente é o que a gente é, quando a gente está presente, mesmo, né? A gente está brincando, a gente está se divertindo. Eu não sou recreador, sabe? Eu não trabalho com recreação. A minha empresa, Passarinho Produz, eu até forneço. Se alguém pede, eu quero uma equipe de recreadores, eu terceirizo e contrato alguém. Mas o meu mote, enquanto empresária, Passarinho Produz, o nosso lema é criar conexões através da arte. Então a gente busca conectar pessoas, de qual idade seja, através da arte. E que arte que é essa? Pode ser diversa. Vamos falar de conectar, então, aqui chamando para a conversa a Giovana, porque essa conexão pais e filhos é uma peculiaridade daqui, do Cerimonial Vila Pindô, porque aqui os brinquedos os pais podem acompanhar. E isso faz a diferença, porque a gente falou de construção de memória e nada constrói uma memória tão forte para um filho quanto divertir e ver, ter experiências com seus pais, né? Eu queria que você falasse um pouquinho da história da Vila Pindô. É um empreendimento que é novo, né? Relativamente novo, e ele vem com várias peculiaridades.
Vamos começar do início. Como é que foi vocês pensarem? Cerimoniais nós temos, inclusive, aonde vocês estão, temos outros cerimoniais. O que fez, como vocês projetaram para ser algo diferente, de fato? Essa é a palavra. A Vila Pindô, aqui, a gente é diferente. Então, assim, tudo partiu de uma ideia, o brincar especificamente em relação à Vila Pindô, a gente, eu e meu irmão, com uma pulguinha assim atrás da orelha, a gente pensando num projeto, como seria o diferente, né? E aí, assim, uma alusão ao brinquedo Lego, as cores foram surgindo dali, as ideias foram surgindo dali, a ideia dos containers, né? A alusão ao brinquedo Lego. Então, você olha para a criança se identificar, a ludicidade, a criatividade. Então, daí a gente foi, assim, montando uma proposta diferente, né, para a Vila Pindô. A ideia de trazer os brinquedos aonde adultos e crianças possam ter essas experiências, né? E não só, a gente tem aqui relatos de experiências de avós, né, com seus netos. Então, assim, isso é indescritível, sabe? E os registros desses momentos vão ficar na memória de todo mundo, né? Quando eu vim aqui conversar com ela, com o Guilherme e a Giovana para trazer o Desenvolver aqui para dentro, a gente falou sobre uma peculiaridade que eu acho que tem que ser você para falar, sobre o selo amigo do autista. Mas mais importante do que você ter um selo é você de fato ser e receber. Porque o autista e as pessoas, a gente já tratou sobre isso em temas de inclusão, as especificidades, elas precisam ser respeitadas. Então, quando a gente fala de criança, então, porque o adulto ele até consegue se expressar, ou pelo menos não estou satisfeito, eu levanto e saio. A criança não. Ela precisa que alguém dê a mão, que alguém esteja atento aos movimentos dela. Então, como é que foi essa busca por essa certificação? Olha, a gente assim, como proposta mesmo de cerimonial, a gente tem o compromisso e a gente tinha essa ideia do compromisso e do comprometimento à inclusão. E de todos, não só dos autistas, mas assim, de alguém que tem alguma necessidade especial, ou enfim, a gente queria realmente trazer essa inclusão para a vila e abrimos as portas mesmo para outras empresas também, trouxemos a capacitação para cá, onde outras empresas também puderam participar disso. Então a gente também tem o compromisso de levar, por exemplo, dar oportunidade para as pessoas terem esse conhecimento de qualidade. Então trouxemos uma pessoa de São Paulo para isso, né? E a ideia, como você mesmo falou, não é somente ter o selo. A ideia a gente está em constante pesquisa sobre o assunto, né? Porque a gente recebe aqui quantas pessoas por final de semana e cada uma com uma peculiaridade e assim relatos dos pais que nos trazem também as experiências vividas em casa, e a gente ter isso aqui como possibilidade, né? Isso é muito importante para a gente como empresários, assim. Então, assim, não, como você falou, não é só ter o selo, a gente realmente respeita, e não só a criança com autismo, mas assim, todas as crianças. Tem crianças que não gostam de tirar o sapato, você respeita ela para brincar da forma como ela gostaria. Então, assim, respeitar ela de uma forma como ela quer ser, como você mesmo falou. Então, aqui o brincar é livre. Vamos então conhecer mais esse diferencial da Vila Pindô? Você sabia que a Vila Pindô é o primeiro buffet infantil do Brasil a receber o selo de empresa amiga do autista? Isso significa que a nossa vila entende que as ações de inclusão e atenção às pessoas com autismo devem fazer parte da rotina social. Quando eu digo que aqui na Vila Pindô a festa é para todo mundo, é disso que eu tô falando. Vila Pindô, aqui a sua festa é diferente. Vem conhecer! Eletrônicos aqui não tem. Por quê? Olha, aqui assim, a ideia foi justamente essa, brincar, entrar aqui na Vila Pindô para ter uma experiência, uma vivência única. E assim, o eletrônico não entra nessa. A ideia é resgatar aquelas brincadeiras onde a gente brincava na rua, né? Então, assim, brincar com um amigo, brincar com aquele que a gente não conhece, brincar com o pai, brincar com todo mundo. Então, isso se perdeu
né, com o tempo. Então, a gente ter isso aqui como proposta e lembrar daquelas memórias que eu tinha, Guilherme tinha, com a nossa família que é tão unida, de reunir todo mundo para brincar de nada. Brincar de uma cantiga de ao roda. mesmo tempo é tudo. Exatamente. Então, assim, brincar de roda, brincar de pique-esconde, pique-pega, brincar de queimada, brincar de, sabe, como que é o nome? Cabo de guerra. Então, essas brincadeiras Sabe que a que gente eu quis estava trazer. conversando essa semana com uma companheira de trabalho e desenvolvimento também, e ela falando muito sobre isso, sobre as crianças estão perdendo a consciência corporal. Por quê, né? Porque elas estão brincando, então assim, fora outros assuntos que a gente já até trouxe aqui no Desenvolver, sobre rotinas exaustivas e tudo mais, né, dentro da criança, a criança dentro do apartamento, a criança na frente das telas. Então, assim, o que acontece? Quando solta, né, parece que você abre a porta ali, a criança fica maluca, com muita informação, muita brincadeira e tal e tal. Mas isso é um episódio. O dia a dia, a rotina, não é assim. Aí acaba que a criança perde um pouco, né? Aí até trazendo um pouquinho pro lado do Vitor, como é que essa diversão ela consegue trazer para além do brincar ali naquele momento e perpetuar a cultura, né? Porque a cultura tem se perdido, né? Das brincadeiras regionais, as brincadeiras do brasileiras e tudo mais, as músicas, cantigas de roda, mas como é importante para o desenvolvimento motor, para a consciência corporal, para a memória, para o vocabulário, como que é importante essa diversão e essa cultura, uma diversão de qualidade, uma cultura propostas culturais enriquecedoras para as crianças. Sim, total. Eu digo assim, eu tenho refletido muito até recentemente sobre isso, que a gente vive um momento muito único, né? Esse 2023, a gente nunca viveu esse ano, esse momento, assim como a pandemia que aconteceu, a gente nunca... Já aconteceram momentos de pandemia, mas da forma como foi, eu digo por quê? Você nunca teve uma pandemia que você tinha um celular. Não existia o celular no momento que teve pandemia, que você estava conectado com um monte de gente. Foi a possibilidade de a gente estar perto das pessoas, inclusive. Foi, exatamente, mas que também tem o ônus. Então, assim, é um momento único que a gente está vivendo, não tem um manual ou um exemplar. E uma coisa que me deixa, assim, bem questionador é, por exemplo, na minha época não tinha a figura do recreador, pelo menos eu não tinha acesso. Eu não tinha acesso a essa figura, não sei se era minha família que não... Mas acho que não existia esse profissional, não existia, não é? Eu chegava da escola, eu brincava na rua, a gente se articulava, os colegas... Aniversário também. E não tinha celular, e aniversário era festinha, tipo a criançada correndo e todo mundo... acontecia coisa. Agora a gente tem essa figura do recreador, agora a gente tem essa figura do celular, agora a gente tem tudo isso na palma da mão. Eu, sinceramente, eu não sei, assim, o prejuízo ou a qualidade disso, porque, tipo, de um certo aspecto, a criança desenvolve, estão muito mais espertas, a molecada com 2 anos consegue acessar o Google e... Tá ligado? Então, tipo assim, tem ganhos e tem perdas. Eu, enquanto profissional, eu fico, assim, fazendo aquilo que eu acredito que é válido, igual aqui a Vila Pindô traz essa proposta de, tipo, um momento sem tela, eu acho rico, que é isso, dar oportunidades, oportunizar momentos. Só mais um detalhe, eu me recordei disso ontem, que uma lembrança que eu tenho com meus pais é de eu ir no shopping, comprar um CD e eles permitirem ouvir esse CD no carro quando a gente estava voltando para casa. Essa lembrança as crianças não vão ter mais. Eu ainda sou moderno, né? Peguei o CD, poderia ter sido um vinil. Mas eu vim do CD. Então esse momento para mim ficou na minha memória. Os meus pais ouvindo uma música que eu gostava, que eu peguei o CD e botei para tocar. Hoje as memórias são outras. E eu acho que a gente tem que Mas eu posso caminhar. te dizer, os meus filhos adoram quando eles pedem a música e a gente coloca no carro, sem tela, só o som, botado pelo Bluetooth lá, ó, a tecnologia me ajudando, e a gente canta todo mundo junto. Quer dizer, pode ser que eu esteja criando essa mesma memória neles, nesse sentido também, né? De uma forma diferente. Não vai ter o plastiquinho abrindo o CD e você olhando no encarte, mas a essência que é você tá com seus pais mostrando algo que te é interessante, ela se sustenta, né? E você falou de recreador e eu quero voltar para complementar com a Giovana, porque aqui não tem recreador ou não tem quem cuide do brinquedo. Como é que é? Aliás, aqui tem recreador e não tem monitor. monitor. É isso, né? Como é que é? Na realidade, a gente tem as duas coisas. Ah, tá. A ideia é assim, a gente sempre faz os treinamentos na nossa equipe com o intuito de todos eles serem recreadores. Por exemplo, não é porque ele está num brinquedo que a gente precisa na tirolesa, por exemplo, de carrinho, a gente precisa dos monitores para utilização, para segurança do equipamento e utilização dele durante a festa. Mas
até na tirolesa, até dentro ali da monitoria, você pode usá-la como forma de trabalhar a ludicidade na hora do brinquedo, trabalhar toda a parte, né, corporal. Enriquecer a brincadeira ainda, Exatamente. Né? Então é isso que a gente realmente quer, fazer até a diferença na monitoria. Entendi. Né? E em relação ao recreador, à recreação, aqui a gente tem uma programação por faixa de idade, a gente, né, tem essa informação do nosso cliente e a partir daí a gente elabora a recreação baseada nessa faixa de idade das crianças. A partir daí, a gente cria momentos durante a festa, né? Então, esses momentos especiais fazem toda a diferença, né? Que é o quê? O momento das oficinas, o momento... Primeiro, eles chegam para desbravar o ambiente, né? Então, assim, primeiro eles ficam loucos com tanta cor, com tanta... a gente tem brinquedos de aventura, então, né, querendo ou não, eles ficam enlouquecidos. E aí, depois, a gente vai para a parte onde a gente vai para o brincar, né? Com a equipe dos recreadores fazendo essa interação entre as crianças. E a partir daí a gente cria esses momentos, que são o momento onde a gente promove o piquenique, que também a gente trabalha a parte toda da ludicidade, do visual, do sonoro, então a gente coloca uma música especial, a gente coloca um puff colorido, então tudo isso atrai a criança para esse momento. E aí a forma de servir, né, também faz toda a diferença para uma criança. Né? E depois a gente também tem os momentos que são a balada parabéns, que é um momento também que, né, é mais esperado auge, né? da festa, que a gente também, os recreadores também fazem uma diferença nesse momento, fazendo um parabéns diferente. Então, assim, tudo vira, né, diferente, especial, único. É isso aí que a gente quer. E aí depois a gente vem pra baladinha e assim vai, e aí a gente ainda termina a festa com uma chuva de bolinhas. Então, assim, a gente quer trazer magia, sabe, para uma festa. Então, para aquela criança sair daqui, assim, nossa, encantada. Sim, né? Então, é o momento essa dela, né, E aí, o protagonismo dia foi dela. extremamente especial. Foi feito pensando em mim, pra mim, porque eu acho que não tem nada mais importante, seja para adulto, que é o seu foco também, seja para criança, que as pessoas olharem para elas, que elas estão sendo vistas. Eu quero tirar o seu sorriso, né? O seu trabalho é esse, né? Eu quero tirar o seu sorriso. Aquela carne enrugada, aquela coisa do dia a dia, as batalhas do dia, mas eu quero tirar o seu sorriso, eu quero ser o momento de você esquecer, ou pelo menos deixar de lado um pouquinho essa situação, né? Cara, é muito interessante, assim, que eventualmente a gente está trabalhando com empresas grandes aqui do estado, tipo, ou fazendo cipate, ou até um evento comemorativo interno, e o pessoal sempre traz, olha, ele é o chefe, cuidado, não fala muito bem, assim, não brinca com ele. Aí eu falo, gente, é um ser humano, cara. Por mais que ele seja numa hierarquia, eu tenho certeza que ele vai adorar se divertir. Claro que vai ter aquela questão da empresa, mas é 10/10 das vezes que eu chego e me comunico, interajo, a pessoa se abre, tipo assim, ela também quer, ninguém quer ficar nessa sisudez, sustentar essa máscara o tempo todo. Na palhaçaria a gente aprende que o nariz do palhaço é a menor máscara do mundo. E para você usar essa máscara, que é o nariz do palhaço, você tem que se despir das outras máscaras. E essas máscaras sociais que a gente coloca para viver a vida. Você tem, então, se você é mãe, você tem que adotar tal postura, se você é pai, se você é chefe, se você é isso, aquilo, um monte de máscara que não representa realmente quem a gente é. Então o trabalho do palhaço, e por isso que as pessoas se encantam, é que o palhaço vai com aquela máscara praticamente nu, tirando as outras máscaras e sendo ali um momento presente, em essência. Então é algo muito forte, assim, que eu me emociono muito de trazer assim, o palhaço, porque eu acho que é muito rico, e eu acho que todo mundo merece a oportunidade de vivenciar momentos, até hoje em dia as empresas estão oferecendo cursos para os funcionários. Eu fiz uma vez uma vivência com o Sebrae, setor de inovação, levando a figura do palhaço, porque eles perceberam que, tipo, a imaginação, a criatividade, isso que toda criança, teoricamente, tem, eu digo teoricamente porque, assim, eu sei que elas têm, só que eu sinto que cada vez mais vai se tirando, até pegando Se tirando mais cedo, né? Sim. Isso que normalmente a gente perderia sendo adulto, vai se tirando mais cedo por conta de tantos recursos, tantas coisas. Né? E eu entendo também, assim, igual você trouxe a questão da segurança, né? Eu lembro que quando eu era criança, a questão da segurança não era uma questão em xeque, tipo, você andava... É bom que as coisas evoluíram, né? Mas você viajava com seus pais, tipo, às vezes ia 5 pessoas no banco de trás do carro, verdade. A criançada na caçamba, e brincadeira, ninguém estava preocupado se vê no pé de manga, sua mãe não sabia nem onde você estava. Então, assim, hoje a gente se preocupa mais com a segurança das crianças, acho isso importante. Mas, ao mesmo tempo, a gente ter esse equilíbrio para não matar a essência da criança, né? Não limitar por medo do que pode acontecer com ela.
E só um detalhe, você comentou dos adultos, né? Que os adultos, às vezes, se eles estão incomodados, eles pegam e saem. Eu até discordo um pouco, porque assim, eu percebo que o adulto, como a gente teve essa criação de que tipo, não faz isso não é bonito, isso não é legal, a gente cresce. Então, às vezes, a gente tá numa palestra, tá horrível, tá chata, só que a gente, não, vou ficar, porque se eu levantar, o que eles vão pensar de mim, o que eles vão achar? Então, a busca que eu sinto é da gente retomar a autenticidade. É difícil, sem ser grosseiro, a gente aprende a se educar. E só para encerrar, eu entendo a gente como crianças que amadureceram. Hoje eu tenho 34, vou fazer 35. Eu me considero uma criança de 35 anos, onde eu, diferente de uma criança de 4, eu já adquiri recursos e habilidades emocionais para saber lidar com certas questões e emoções, assim como uma criança de 10 está mais preparada que uma de 4. Sim. Mas que a gente não perca essa essência criativa, essa essência autêntica para fazer o que você realmente quer. Então, antes de terminar, eu queria que você falasse também sobre o trabalho com a música. A Giovana falou que cada momento tem uma música diferente, porque essa música ela envolve também, ela cria essa memória. Então eu tô pegando, né, no momento do piquenique, eu tô pegando a comida, a música é isso, as pessoas estão ali, aquela mesa linda e tudo mais. Na hora que a chuva de bolinha, na hora da baladinha, tudo tem uma música. A música no carro, a música no carro, quando o CD, né? E a música, nesse seu trabalho com a música, também no brincar, também no por tirar a alegria, o sorriso. Exato. Eu procuro acessar a minha criança nesse momento que eu estou levando a música para as crianças e para os pais, para todo mundo, de trazer assim, o que eu gostaria. Então, não me limitar numa faixa de público, essa aqui vou fazer as músicas para as crianças. Então, vai ser Galinha Pitadinha, vai ser... Eu nem conheço todas, assim, tipo, não é meu repertório. Eu vejo que às vezes eu levo um Alceu Valença, tipo, e as crianças se encantam, cara, porque é música brasileira, é música boa, tem qualidade, é cultural. Então, assim, eu fico muito alegre quando eu faço trabalho também com escolas. E quando eu levo para as crianças, por exemplo, eu levei uma vez uma dinâmica com samba. E tinha criança que não sabia o que era samba. E aí você leva, e aí uma já conhecia, a minha mãe já ouviu isso. Aí você leva. Então, assim, acho que isso você está desenvolvendo culturalmente a criança, que às vezes no repertório que ela tem em casa, às vezes no YouTube Kids, as coisas, ela não acessa esse som. Isso então, você poder oportunizar isso, oportunizar um teatro. Então, eu incentivo muito que os pais levem as crianças. Eu sei que é um rolê, né? Principalmente, às vezes, mãe solo. Tipo, como é que eu vou levar meu filho para tal evento? Como é que eu vou fazer isso? Mas, assim, se for possível, leve essa criança. Eu não me incomodo nem um pouco. Tem lugar que fala, não, mas criança vai atrapalhar. Não, eu acho que, tipo assim, é a gente respeitar a particularidade de cada um. Tem adulto, às vezes, que atrapalha até mais. Então, assim, a gente não veta a entrada deles. Então, é para todo mundo. A diversão é isso, como a gente falou, é coisa séria, é preciso de muita atenção. As crianças precisam sim gastar toda a energia, mas elas merecem sim ter um grande repertório, ter a sua imaginação alimentada. E o adulto, como o passarinho falou, não pode perder isso. Então, a gente precisa ir resgatando ao longo da vida. Eu agradeço, Giovana, pela participação, a Vila Pindô por nos abraçar. Obrigado, passarinho. Parabéns pelo seu trabalho, pela música, pela palhaçaria, enfim. Rebeca. Tamo junto, se divertindo, se desenvolvendo. É isso aí. Obrigada, gente. Para vocês que ficaram conosco até agora, até a próxima.